Lección 13. Esta revista que estamos terminando es la supremacía de las escrituras. La lección 13 se titula La lectura de la Biblia, la educación cristiana. Texto audio. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. Verdad práctica. Leer y estudiar la Biblia fortalece la fe y la comunión con Dios. Glória a Jesus. Bendición, hermanos. Amém. Quem está feliz e glória a Jesus? Glória a Jesus. Bueno estarmos aqui na presença de Deus para junto alabarmos e adorarmos a Jesus, não, irmãos? Amém. Então, o tema desta lição foi a supremacia das Escrituras, a palavra de Deus inspirada, inerrante, inefável. Glória a Deus. Nós outros estudamos e aprendemos aqui que não há nenhuma outra literatura por em cima da Bíblia. Há diversos livros escritos por diversos escritores, livros bendecidos que os autores tiveram uma iluminação divina extraordinária para escrever, para explicar, ensinar a palavra de Deus. Pero estas literaturas ou estes livros não estão ao pé de igualdade e nem por em cima da Bíblia, das Escrituras, porque é o único livro que é inefável, inerrante, infalível, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Aprendemos que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores e que ela tem esta supremacia porque foi inspirada por el Espírito Santo. Pedro diz claramente no capítulo 1, verso de número 20 e 21, que nenhuma profecia foi escrita ou produzida por vontade humana, senão inspirada por el Espírito Santo. E a palavra inspirada significa soplada por el Espírito Santo, soplado por Deus na mente e no coração de seus profetas. E aqui quedou registrada, sem nenhuma falha, sem nenhum erro. Por isso, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Foi aceito ou reconhecido ao passar por el cano das Escrituras, pero ela não se converteu, não se tornou palavra de Deus quando foi aceito. Passou por el cano. Não. Se for aceito ou não, ela seguiria ou sigue sendo a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus porque tem a aprovação dos cristianos ou porque tem a aprovação de muitos. Não. A Bíblia é a palavra de Deus porque foi inspirada por el Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. A humanidade aprovando ou não aprovando, essa é a palavra de Deus. Amém. Glória Glória a Jesus. Então, hoje o tema que nós vamos estar estudando aqui é a leitura da Bíblia e a educação cristiana. Quantos aqui têm Bíblia? Levante a mão, por favor. Glória a Deus. Melhor perguntar, quem aqui não tem Bíblia? Levante a mão. Glória a Deus. Todos aqui têm Bíblia. Eu estava dizendo aos irmãos da Lalim, e mesmo aquele que não tem Bíblia, é livro impresso, ele tem um telefone, então ele tem Bíblia. Amém. E tem um telefone, pastor João, tem um aplicativo da Bíblia aqui, pero você vai em Google, né? E nos dá um auxiliar muito bueno, e tu logo entender a Bíblia aqui. De maneira que não há excusa para as pessoas não lerem a Bíblia hoje. A acessibilidade à Bíblia hoje é como nunca. Amém. Todos podem estudar, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e ser alimentado por Deus, por Jesus. Amém, irmão? E essa aqui que diz, pastor, eu não tenho tempo. Ayer nós estávamos estudando a disciplina no curso teológico sobre o tempo. O tempo foi criado por Deus para nós outros, o tempo cronos. Deus criou o tempo, Deus é dono do tempo. E criou para nós outros, para que nós outros administrássemos o tempo. E essa questão, Pedro, eu não tenho tempo. É nossa responsabilidade administrar esse tempo. E a questão é aproveitar bem o tempo. Hasta em uma fila, por exemplo, quando vai pagar uma conta de luz, e se tem aí 5, 10, 15, 20 alante de ti, é uma bendição. Tu pode correr no telefone, buscar um texto bíblico e ler ele, estudar ele.
e meditar na palavra. Amém. E não quer estressado porque está tardando lá atendente ali. Não, pode que Deus que está permitindo isso e provocando isso, para que tu que diz que não tem tempo, aproveite eles 20 minutos ali na fila e estudar a palavra. Aleluia. Amém, irmão? Então, nós podemos administrar nosso tempo e buscar maneira de nós outros buscarmos a Jesus, servirmos a Jesus. Eu, na universidade, em la conclusão do curso, a de Brasil chama monografia, eu nem me acordo como chama aqui. Então, esse trabalho de conclusão de curso é um trabalho dificílimo. Em quarto ano, por exemplo, eu vi mulheres hasta chorando porque não hizo o trabalho, não logrou aceitar aquela coisa toda. Então, a cabeça do aluno queda aqui só no Cristo. Então, eu trabalhava em uma empresa, pastoreava uma igreja e universidade. Então, se para ser às vezes eu estava trabalhando em uma empresa, meu pensamento estava em trabalho. Eu, como trabalhei um tema violência contra mulheres em lugar, na cidade de Orizona, na cidade que eu vivia. Então, o que passa? Eu estava ali trabalhando, atendendo as pessoas e a mente estava na violência contra a mulher em lugar. E aí orando, Deus, tenha misericórdia, me ajuda, Senhor. E de repente estava ali atendendo as pessoas e tal, e de repente vinha uma iluminação, e eu corria um papel e eu me registrava em 5 minutos que eu tinha de tranquilidade, eu registrava de tal e guardava e os bolsinhos cheios de papéis. E tal. Quando chegava um tempo, por la madrugada, por la noite, ou mesmo na universidade, eu passava para o papel e assim foi trabalhando. Então eu tenho que adaptar meu tempo. Amém, irmãos? Por que eu não posso fazer isso com respeito à obra de Deus e às coisas de Deus? Amém? Glória a Jesus. Então, a leitura da Bíblia é fundamental e necessário para o povo de Deus. Nosso objetivo em esta leção é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensinança e aprendizagem para a vida de cada cristiano. Agora, nós sabemos muito bem que a ensinança da Bíblia é fundamental, a leitura da Bíblia é fundamental, o conhecimento de Deus é fundamental para nós outros. Agora, como nós outros poderemos ter este conhecimento de Deus, de sua palavra, de sua vontade, se nós outros não estudarmos a Bíblia Sagrada? E como entender, por exemplo, como podemos praticar a palavra, obedecer a palavra, se nós outros não conhecemos? A Bíblia ensina que em capítulo 8 de Hechos, que estava um funcionário da reina de Candace, de Etiópia, e estava lendo o livro do profeta Isaías. Quando se acerca dele, Filipe viu que ele estava lendo o profeta Isaías. Então, Filipe perguntou a ele: tu entendes o que lê? Hechos capítulo 8, verso 30 e 31. Ele contestou: como poderei eu entender se alguém não me ensinar? Então, Filipe ensinou sobre quem estava profetizando o profeta Isaías. Amém. E ele logo creu em Jesus, foi bautizado e foi para seu país. A Bíblia não diz, e eu também não tenho encontrado nenhuma história, pero eu não creio que ali na Etiópia surgiu uma igreja. Glória a Deus. Pois tempo depois surgiu cristianos ali. Hasta hoje há cristianos ali. Pessoas que creram em Cristo, que creem no Senhor. Então, irmãos, o que passa? A leitura da palavra é fundamental para conhecermos a Cristo. E não só a leitura, a ensinança. Amém? Para entendermos, não é só o suficiente lermos, mas também participarmos, receber a ensinança para aprendermos e depois praticarmos a gloriosa palavra de Deus. É para isso e por isso que existe a escola bíblica dominical, para auxiliar, ajudar os irmãos em este processo de ensinança e aprendizagem. Glória a Jesus. A educação cristiana tem como objetivo a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristiano. A fonte da ensinança é o que?
Las Sagradas Escrituras, Amém. la Bíblia Sagrada. Não temos como fonte a ideologia de nenhum filósofo, não temos como fuente uma outra literatura. A fuente é a Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. A autoridade suprema da fé e a prática para os salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus. ¿Por quê? Mira, no capítulo 1, a Bíblia é o livro texto como... Primeiro capítulo, a Bíblia é o livro texto da escola bíblica dominical. Primeiro item, o plano de estudo adaptado. Como eu disse aos irmãos, não sei, muitas literaturas são importantes e nos auxiliam para ajudar a compreender e entender a palavra de Deus, pero nenhuma literatura está por cima da palavra de Deus. Em la escola bíblica é por excelência a enseñança bíblica. E as lecções, as revistas, as lições são totalmente também bíblicas. Tanto que é fundamental que os irmãos leiam as revistas, ou seja, as lições, e também leiam os textos bíblicos. Uma irmã estava perguntando para mim ayer com respeito ao discipulado, na lição, e ela perguntou: pastor, eu necessito ler a lição? Eu falei assim, é fundamental, ler, estudar a lição. E os textos bíblicos também? Eu falei, também. Há que ler os textos bíblicos, porque tudo que está sendo ensinado na lição tem que estar embasado na Bíblia, na palavra de Deus. Então, às vezes nós outros lemos, ou as pessoas lêem a lição, ou um livro, por exemplo, lê só o comentário do livro e ele não lê o texto bíblico. Porque há livros, irmãos, se você prestar atenção, há livros que estão ali a ser um comentário acerca da palavra de Deus, e há uns textos bíblicos, e tu vai analisar esses textos bíblicos, não tem nada a ver com o comentário. Nós compreendem? Então é por isso que nós outros, como cristianos, temos que ter esse senso crítico, e temos que ter essa preocupação. Leu o comentário? Sim, ele está comentando assim, e pulsa esse texto bíblico como base do que esse autor está relatando neste livro. Aí tu vai ler os versículos que está apresentado aqui no texto, e não só queda com esse versículo, tu vai contextualizar esses versículos. Por que está dizendo isso aqui? Vai ler o que vem antes e o que vem depois, porque pode ser que o versículo isolado é completamente diferente do que está ensinando ali o autor neste livro. É por isso que nós outros temos que entender e compreender a palavra do Senhor Deus e investigar, examinar. Amém. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém. E nós outros somos meio que perezosos. Somos ou não somos, irmãos? Amém. Somos. Eu sempre digo, se pudéssemos nascer como ele tinha, passar a mão no livro e pai na cabeça, hacemos isso. Nós vamos compreender? Somos perezosos nesse aspecto. Pero não importa se tu és perezoso, pero sei um perezoso esforçado. Amém, irmão? Amém. Vamos ser perezosos, pero esforçados. E vamos estudar, investigar as Escrituras para que podamos entender melhor e o Espírito Santo nos direcionar. Aleluia. Glória a Deus. Então, a Bíblia é o livro básico para toda a ensinança aprendizagem. Mira o que Jesus disse para os judeus. Em realidade, foi uma crítica que Jesus disse para os judeus em João capítulo 5, verso de número 39. Quando os judeus perseguiam Jesus, queriam matar Jesus, e ao mesmo tempo eles liam a Bíblia e eles acreditavam que na Bíblia tinha a vida eterna, mas ao mesmo tempo eles perseguiam Jesus. E aí Jesus disse: mira, vosotros querem me perseguir, querem me matar, não creem em mim, e creem nas Escrituras, e estudam as Escrituras, e creem que nas Escrituras têm a vida eterna. Mas eu quero que vosotros sepas que nas Escrituras habla de mim. Amém. Como vosotros creem nas Escrituras e não creem em mim, sendo que nas Escrituras habla de mim? Amém. Então, a crítica que Jesus estava fazendo em este capítulo 5, verso 39, é em este aspecto. Pero nós entendemos também aqui no capítulo 5, verso 39,
que Jesus está nos ensinando a importância de investigar as Escrituras. Por isso que digo, vosotros investigai ou esquadrinhai as Escrituras, porque cuideis ter em ela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Então é fundamental nós outros esquadrinhar as Escrituras, estudar as Escrituras, aleluia, aprender de ella, para que nossa vida seja liberada para a glória do nome do Senhor Jesus. Não existe liberações sem a gloriosa palavra de Deus. Amém, irmão? Glória a Jesus. Echar demônios é uma coisa, ser liberado é outra. Jesus dijo, quando echa o demônio, ele faz o quê? Ele sai em busca de lugares. Lucas 11, 24 a 26. Não encontrando o que hacer, ele volve. Ele volve para onde? Para a sua casa. Ele diz assim: eu volverei para minha casa. E se encontrar uma casa varrida, uma limpeza superficial, ele diz que volve vai entrar, porque aún tem legalidade nesta casa. Então, se para ele perder a legalidade, o que é necessário? Nós outros aprender a palavra e pô-la em prática. Amém, irmão? Amém. Aí a liberação é efetuada na vida das pessoas. E muitos pensam que as pessoas têm que ser liberadas só de possessão demoníacas. Há muitas coisas, todo tipo de desobediência, tudo que não agrada a Deus são escravidão pecaminosa, há que ser liberado. E essa liberação vem através de Cristo, através de sua gloriosa palavra, ou seja, nós ponemos em práticas. Amém, irmão? Nós outros oramos, ordenamos o demônio para sair em nome de Jesus, e ele sai, e buscamos fazer com que essa pessoa seja llena da palavra e ponga essa palavra em prática e seja liberada por el poder glorioso de Cristo. Aleluia. Por isso, Juan, capítulo de número 8, verso 32, diz: conocereis a verdade. O verbo aqui, conhecer, é um verbo contínuo. Conocereis a verdade, e a verdade os hará livres. Aclara no capítulo 8 de Oséias, 6 de Oséias, verso 3: conoscamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é caminhando, relacionando, vivendo com Cristo, por meio de sua gloriosa palavra, e a liberação é efetuada para a glória de Deus. Então, tratando-se da escola bíblica dominical, o currículo ou o plano de estudo da escola bíblica preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como a única regra infalível e prática. Glória a Jesus. Segundo item, prática pedagógica ou prática educativa. Com respeito à prática pedagógica, irmãos, se pode e se utiliza, nós outros aqui, por exemplo, na escola bíblica não se resume só na escola para os adultos. Temos para os ninhos, temos para os pré-adolescentes, enfim, os jovens junto com os adultos, porque aún não temos espaço físico para isso. Pero aún vamos ter em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que passa? As ferramentas estratégicas que se utilizam para a aplicação das ensinanças bíblicas são variáveis. Não? Por exemplo, se utiliza a pantalha, se utiliza a revista, se utiliza o ordenador, se utiliza classes lúdicas, se utiliza a música aos pré-adolescentes dos ninhos, se utiliza peças de teatro, obras, se utiliza películas, enfim, a metodologia que se utiliza são variáveis. E todas estas metodologias são fundamentais. Para quê? Para aplicar a enseñança da palavra de Deus. Ou seja, devemos nós darmos importância para a metodologia utilizada na aplicação da palavra. Temos, a partir do momento em que esta metodologia tenha como objetivo alcançar as pessoas com a aprendizagem da gloriosa palavra de Deus. Amém, irmãos? Pero se pode utilizar todas estas ferramentas, pero o texto bíblico é a referência permanente da prática pedagógica. Não se pode
por exemplo, na administração das classes são variadas, a metodologia utilizada são diferentes uma da outra, de cada maestro e tal. Pero a importância é que o texto bíblico ele deve ser permanente nesta aplicação ou na enseñança da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. A meta a ser alcançada é o quê? A meta a ser alcançada por meio da enseñança não é limitar-se à transferência de conhecimento. Nós outros não temos limitar a enseñança bíblica só no aspecto de transmitir às pessoas informações, transmitir conhecimento, pero senão que o estudo das verdades reveladas deve, primeiro, instruir, exponer, corrigir o erro. É o que Paulo dijo em Timoteu, 2 Timoteu, capítulo número 3, verso 16, que todas as escrituras, na época que Paulo escreveu isso, escrita só tinha era o Antigo Testamento. O Novo Testamento aún estava sendo escrito. Pero nós entendemos quando digo toda a escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamento, foi inspirado por Deus. Ou seja, respirado ou soprado por Deus. Aleluia. De maneira que ele é apta para quê? Para ensinar, corrigir, repreender, exponer, instruir em justiça. Glória a Jesus. Então, o objetivo da enseñanza é o que? É a madurez espiritual de los alunos, é a conversão de vidas, é o crescimento e desenvolvimento espiritual de cada pessoa. Glória a Jesus. É tão verdade que, por exemplo, se na escola bíblica, ou os alunos, aqueles que frequentam a escola bíblica dominical, se é demonstrado na vida deles crescimento espiritual, novo nascimento, conversão, a escola bíblica ela alcançou ou cumpriu seu papel. Porque o papel da escola bíblica é isto: é levar ao povo um crescimento espiritual, a liberação, o novo nascimento. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Não é só transmitir informações, llenar a mente das pessoas de conhecimento. Não, liberação, novo nascimento, enfim. Aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 10. Glória a Jesus. Mira o que digo aqui Pablo. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 10. 10 e 11. Pablo dijo assim: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarão el reino de Deus. Verso 11. E isto erais alguns, ou seja, isto eres alguns, mas já habéis sido lavados, já habéis sido santificados, já habéis sido justificados em el nombre del Senhor Jesus e por el Espírito de nosso Deus. Amém. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que os avaros, os borrachos, os ladrones, os fornicários, os adúlteros, eles não heredarão o reino de Deus. E aí, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele disse que muitos dos irmãos em que recebeu esta carta, eles praticavam essas coisas. Alguns eram ladrones, outros eram borrachos, outros eram fornicários, enfim. Pero no momento em que Paulo escreveu esta epístola, eles já haviam sido lavados, liberados, transformados, por intermédio de quê, irmãos? Da enseñança da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ou a escola bíblica, por meio da enseñança, tem este objetivo. Glória a Deus. Uma pessoa, às vezes, um dia escreveu em um comentário que o irmão fez uma postagem, e aí eu creio, um desigregado ou então um impio, um dos dois, escreveu dizendo: mira, que as pessoas da igreja estavam muito assim e tal, as pessoas se vestindo bem,
e andando bem, então sei que tinha que ajudar as pessoas que estão aí drogadas, perdidas, enlagadas. Aí eu pus, mira, em realidade, os que estão aqui já foram tudo isso. E hoje estão aqui bem vestidos, andando bem, porque foi lavado, foi redimido, liberado por el poder da palavra. Eu sempre digo aos irmãos que todos aqui, nenhum não tem um passado branco. Amém? Alguns têm um passado negro, outros sininça, outros marrom, outros amarillo, pero branco, nenhum não tem nenhum passado branco. Foram branqueados por meio da sangue de quem? De Cristo. Então, todos aqui têm um passado de pecado, de iniquidade, de tiniebla, e foram alcançados por Jesus. Glória a Deus. Através de quê? Através da ensinança da palavra. E nós outros devemos seguir ensinando a palavra para alcançar outras pessoas também. Glória a Jesus. Terceiro item, a norma ética e moral. A Bíblia é o fundamento principal da ética e da moralidade cristiana. A ética se ocupa com o que é correto, mientras que a moral tem que ver com o que é aceitável. E este mundo, por exemplo, e esta sociedade anticristiana, todo que é aceitável por a sociedade é tenido como moral. Por exemplo, para muitas famílias, claro, não cristianas, e até alguns cristianos também, para muitas famílias é comum ou normal, é moral, levar o novio, né, para casa, levar o novio para casa e deixar acostar com a hija em sua habitação. Isso é comum, é moral para muitos nessa sociedade cristiana. Anos atrás era imoral, em todo o mundo era imoral, pero hoje já não é imoral para a sociedade. Por quê? Porque já é aceito ou aceitado por muitos, pero biblicamente dizendo é imoral, porque para nós outros cristianos, moral ou imoral, moral é tudo que a Bíblia ensina como correto e aceitável aos olhos de Deus. Tudo que Deus proíbe, ou que Deus não aceita, ou que Deus não se agrada, não é moral para nós outros, é imoral. Pode que a sociedade aceita, pode que a maior parte da sociedade aceita, pero se não é de acordo com a vontade de Deus, é imoral. Amém, irmão? Amém. E nós outros, como cristianos, como servos de Deus, não devemos seguir o que crê a maioria ou a sociedade, senão o que Deus nos ensina por meio de sua gloriosa Escritura. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, mira, portanto, para que os verdadeiros cristianos, ou seja, portanto, para os verdadeiros cristianos, é ético e moral, correto e aceitável, todo o que a Bíblia ensina que é correto e aceitável. A Bíblia diz que não é correto, que não é agradável a Deus, não é moral. Por exemplo, o texto bíblico é divinamente inspirado, por lo tanto, não sofre cambios. Ou seja, por que nós outros cremos na palavra do Senhor? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, como já dissemos antes, e ela não sofre câmbio. São Mateus 24, verso 35, diz o próprio Cristo: passará o cielo e pela minha palavra não passará. Neste mundo todo pode perder valor, todo pode cambiar pela palavra segundo mesmo. O que foi pecado em início, é pecado hoje, sempre vai ser pecado. Amém. O que foi moral em o Antigo Testamento é moral hoje, sempre vai ser moral. Amém, irmãos? Amém. Os valores cristianos são permanentes porque ou seja, porque a fonte de autoridade é imutável. 1 Pedro capítulo 5, verso 25, Pedro diz que a palavra de Deus permanece para sempre.
ou seja, é imutável, não cambia. Glória a Jesus. Deus não cambia sua palavra. Glória a Jesus. A palavra de Deus não pode ser relativizada. Em que aspecto, irmãos? Ela não tem dúbio sentido. Por exemplo, há muitos que relativizam a palavra. Isso é pecado? Sim, mas esse aqui não é pecado mais. Foi, mas não é mais. Estamos em uma era moderna. E hoje, segundo nossa cultura, nossa maneira de ver, de pensar, é distinto. Isso aqui foi há 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Não. Não se pode relativizar a palavra de Deus. Não se pode revocar, anular a palavra. Não se pode. Não se pode ajustar aos interesses humanos. Amém. Não se pode. Amém, irmãos? Amém. Se nós outros não estamos bem, não estamos de acordo com a palavra, não temos que buscar um texto bíblico e distorcionar ela para ajustar nossa maneira de ser e de pensar. Não. Se não estamos bem, temos que ser enquadrados na palavra para que possamos ser o quê? Liberados. É difícil, pastor, não é fácil, pero Jesus disse, todo é possível ao que crê. E para crer é necessário ouvir o quê? A palavra. Romanos capítulo de número 10, verso de número 17, a fé vem por ouvir a predicação da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, não se pode relativizar a palavra. É pecado. Glória a Jesus. Não é pecado para o irmão Roger, mas não é pecado para o irmão Kevin. Isso não existe. Se é pecado para... A Bíblia diz que é pecado. Porque a palavra de Deus não pode cambiar. Também Isaías 48 diz que a palavra do Senhor ela permanece para sempre. É a mesma. Glória a Jesus. A igreja que vela por la sólida enseñança das lições bíblicas não está influenciada por el erro, sino que estabelece o padrão moral, ético, que deve ser observado por todos os cristianos. Por todos. Não é por uma parte, ou por a minoria ou maioria, por todos os cristianos deva ser observado os padrões éticos e morais da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém. E isso se resume, o próprio Jesus diz que resumiu a lei em 2 grandes mandamentos. Mateus 22, a partir do verso 38, 39, ele diz assim, 28, 29, que os grandes mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ao próximo como a si mesmo. Quem guardou esses 2 mandamentos cumpriu toda a lei. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. E foi estabelecido para o Senhor. Isso é moral. Isso não foi só para o Antigo Testamento. É moral. Pelo pastor, sempre que eu estou aí, nós outros estamos aí tropeçando em algum desses mandamentos. Sempre estamos aí falhando, errando e tal. E mesmo assim devemos buscar de quê? A graça e a misericórdia de Deus. E sempre que errarmos, falharmos, buscar o perdão de Deus, a ajuda do Espírito Santo e seguir adiante. Se caiu, não queira prostrado. Levanta na cabeça, busca a misericórdia do Senhor, reconcilia com o Senhor e siga adiante. Porque os que perseverar até o fim, dijo Jesus, será salvo. Mateus 24, 13. Segundo capítulo, a educação cristiana e a formação dos leitores da Bíblia. Primeiro, conceito de educação cristiana. A educação vem de um termo latino que é educar, que literalmente significa guiar, instruir, conduzir afuera. Esse é o objetivo da gloriosa palavra de Deus. Ele foi enviado por Deus para nos educar. E se tratando de educar, guiar, instruir, mira, as pessoas às vezes lêem o Antigo Testamento, Levítico, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e às vezes mira como Deus foi radical, mira essas leis e tal, complicando, parece que viram para complicar a vida do povo de Israel. E quando imagina, a mulher em seu fluxo de sangue ia ser considerada imunda e tal, é leproso,
Imagina, tinha que ir lá fora do acampamento. Como Deus pode fazer isso? É igual, por exemplo, as leis hoje. Aqui em Espanha, se andar sem el cinturão de segurança, é do que? 100 euros de multa, não? Se pagar em el dia, 100 euros. Se pagar depois ali, 200 euros. O governo está querendo roubar as pessoas? Vocês querem isso? O governo é malo? Não. O governo só está querendo quitar o dinheiro das pessoas? Se as pessoas não forem obstinadas, não teria que ser essa lei. Entendia? Não. As pessoas, quando põem um cinturão e quando ele tem o coach, ele põe o cinturão por causa de quê? Para não pagar a multa. Não, ele põe para não pagar a multa. É muito difícil um que põe o cinturão de segurança pensando que pode provocar um acidente e se complicar o quadro dele. A primeira coisa, eu já quando eu tenho o coach, para jogar com os irmãos, eu já disse, irmão, tu tens 200 euros aí? Aí a irmã falou, não tenho, pastor, então ponga cinturão, porque se a polícia aqui encontrar, é 200 euros. Você vai compreender? Já pergunto, entrou em coach, pergunta, irmão, tu tem 200 euros aí? Quando tem, ele quer me assim, pensando que vou pedir para pagar, sei lá. Assim, não tenho, pastor, então você ponga cinturão. Porque se a polícia nos encontrar aí, 200 euros de multa, irmão. Então, o primeiro pensamento que vem na mente da pessoa, opa, se a polícia encontra aí, multa. Eu estava trabalhando com um senhor, um gajeiro, e aí nós outros entrou em um caminhão e ia. Aí eu fui pôr o cinturão. E ele disse assim, não, pastor, não necessito cinturão. Um minutinho, eu falei, um minuto, perco um minuto, a polícia pode parar assim. E eu não quero dar 200 euros para eles. Amém, irmão? Então é isso que passa, irmão. O objetivo do governo é a segurança. Porque se não aplicar esta multa, nadie quer poner cinturão. Aleluia. Nós vamos compreender? Então, as leis, por que Deus enviou muitas leis a Israel? Leis muito rígidas, que essas leis não se aplicam em nenhum outro país, não se aplica na igreja. A mulher, se tiver seu fluxo de sangue, era considerada imunda, não podia tocar em nada, e nada podia tocar em ninguém. Se ela tocasse aqui nessa revista, a revista seria imunda hasta poner del sol. Por quê, irmão? Mira, quem saiu do Egito foram escravos. Foram pessoas sem nenhuma formação, sem nenhum conhecimento de Deus. E chegava assim, não se importa se a mulher estava em seu período ou não estava. Queria acostar-se com ela. Houve que poner leis. Se tocar lá, é imundo. Amém. Glória a Deus. Se desobedecer, morre. Amém. Glória a Deus. Porém, a mulher para fora do acampamento, não era que Deus está sendo malo com ele, não. Deus estava protegendo a mulher. Glória a Deus. Nós vamos compreender como é? Então, em muitas coisas, muitas leis que houve de um Antigo Testamento, era Deus protegendo. E se não poder, se não obedece, morre. E muitos não obedeciam. A violação era morte, apedreado. E quantos não violavam? Em Alicante, na cidade. Nós vamos compreender? Então, irmãos, nós outros necessitamos analisar nos textos. E é o objetivo de Deus desde o início da criação hasta hoje é educar, ensinar, instruir, corrigir seu povo, instruir a andar em justiça, a andar segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque a partir do pecado nós outros passamos a ter uma índole má, uma natureza má, natureza pecaminosa. E aí necessitamos sempre estar sendo ensinados pela palavra. E se tu quedas tranquilo, só em casa, llenando a cabeça com as coisas das redes sociais, TikTok e outras coisas más, telenovela e tantas outras coisas, entretenimento, não, irmãos? Porque o entretenimento ajuda a passar mais o tempo, não? Eu quero rir um pouquinho. Então, não, algo de entretenimento. Estou dizendo que tu não vê nada de entretenimento, não estou radicalizando, dizendo que isso é pecado, que tu vai para o inferno por causa disso. Não, estou dizendo para tu ter cuidado com esse tipo de coisas. Porque se tu llenas tu mente só das coisas carnais, tu serás uma pessoa carnal. Tu nunca vai ver
por exemplo, em los entretenimentos desta vida, nos chamando a atenção, nos chamando a um concerto, a ser a vontade do Senhor. Nunca vai ver. Então, por isso é necessário ler a palavra, porque a palavra por si só, o Espírito Santo já nos corrige, já nos ensina, já nos instrui, já nos repreende, já nos chama a atenção. Eu já leio a Bíblia muitas vezes e quedei com vergonha. Já passou isso com vosotros alguma vez? De ler a Bíblia e quedar envergonçado? Amém. E de dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda. Amém, irmãos? Aleluia. A palavra. Se nós outros queremos sem estudar, sem meditar na palavra, às vezes queremos tão tranquilo, essa vida assim está bem e tal. E de repente vamos estudando a palavra e vamos quedando com vergonha. Falando, eu que estou apresentando tanta excusa para não fazer a obra de Deus e para não servir o Senhor, e mira aqui. Então a palavra nos chama a atenção, ela nos educa, nos instrui, nos guia, nos conduz hasta fora. Fora de quê? Fora do mundo de pecado, do mundo espiritual, e nos leva à presença gloriosa do Senhor. E no Novo Testamento se destaca a palavra, é o término grego, paideia, que tem o significado instrução. E esse significado se aplicado aos ninhos, por exemplo, de acordo com Hebreus capítulo 12, versos 5 e 11. Hebreus 12, versos 5 a 11. Aplicado aos ninhos tem o sentido de o quê? De treinamento e correção. Então se diz claramente Pablo, ou seu escritor dos Hebreus, que assim como ele Padre corrige, instrui o ninho, assim também nós outros somos instruídos e corrigidos e treinados por Deus, mientras ninho, recém-nascido na fé. Agora, em se tratando de los adultos, se refere o quê? A lo que se desarrolla el alma, corrigindo errores, controlando as paixões. Amém. Por isso que, segundo Timoteu 3,16, diz que a palavra de Deus é apta para ensinar, corrigir e instruir em justiça. O objetivo da educação cristiana é ter um objetivo extraordinário. Nós outros não somos educados, ensinados, instruídos, corrigidos, só para nós outros andarmos em justiça. Não só para nós outros quedarmos com nós outros e enfim, eu estou salvo em Cristo, está bem. Glória a Deus por isso. Não, nós outros temos uma grande responsabilidade, que é a grande comissão, ensinada por Jesus em Mateus 28, verso 19 e 20, como também em São Marcos 16, verso 15. Em São Mateus 28, verso 19 e 20, Jesus disse: "Id por todo o mundo e hacei discípulos, bautizando em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. E eu estarei com vosotros todos os dias, hasta o fim de los siglos." Glória a Deus. Ou seja, o objetivo da educação cristiana é a grande comissão, é a responsabilidade de los discípulos em Cristo Jesus evangelizar e ensinar a palavra. Nós não temos só que predicar, temos que predicar e ensinar a palavra. Às vezes a pessoa ou o irmão tem em mente, mira, eu vou predicar para essa pessoa hasta ela aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus, agora pronto, eu vou buscar outro e esse deixa ele aí. Tá. Então o pastor se encarga dela. E aí eu não chamo mais ele, não pergunto como ele está, eu não ensino mais nada, está. Não. Nós vamos ter a ser discípulo, é predicar e ensinar a palavra. Amém, irmão? Amém. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós só devemos apacentar um ao outro. Nós não devemos ter a preocupação um com o outro. Por exemplo, se tu percebeu que um irmão já hace 1, 2, 3 cultos que ele não aparece, tu não tem nem que perguntar ao outro: mira, tu viste o irmão tal? Claro, é bom perguntar, mas tu tem que ter a preocupação de qualquer telefone desse irmão e chamar ele. E a irmão, como estás?
Eu sinto su falta na igreja, já hace uns cultos que tu não viene, tu está bem, está enfermo, você precisa de uma ajuda e tal. E transmitir uma palavra que pode ajudar esse irmão a permanecer na presença do Senhor Jesus. Pablo diz em 2 Timoteo 4:2, predica a palavra, ensina a tempo e afuera de tempo. Um teólogo de Brasil, que já morreu, faleceu já há uns 3, 4 anos, por nome Antônio Gilberto, ele enfatizou que há 3 objetivos principais da educação cristiana. E o primeiro ele apontou assim: ganhar almas para Cristo. 2 Coríntios capítulo número 12, verso 15, Pablo dizendo que ele donou sua vida para ganhar vidas para Cristo, dedicou sua vida para ganhar vida ao Senhor. E Pablo, parafraseando o texto, Pablo disse assim, que pode ser que ele não seria amado por el povo como ele estava amando, pelo ele não se importava. O objetivo dele era se donar para ganhar vidas para o reino de Deus. Segundo, desarrollar a espiritualidade e o caráter cristiano. Por intermédio de quê? Gálatas 5, 22, 23 ensina. Por intermédio do fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre e templança. Essas 9 características do fruto do Espírito, produzindo em nós outros o caráter de Cristo. Terceiro objetivo da educação cristiana: treinar ao cristiano para o serviço de Cristo, del gran maestro Jesus. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, ele dijo que o servo de Deus, o obreiro, quem são os obreiros? São aqueles que fazem a obra de Deus, têm preocupação em fazer o trabalho do Senhor, que procure apresentar cuidadosamente delante de Deus, como obreiro, como trabalhador, um servidor, um servente, que não tenha que se vergonçar de nada, pelo que utiliza bem a palavra de la verdade. Aleluia. Glória a Jesus. Terceiro item, a capacitação de los alunos. Capacitar significa ser capazes, preparar e qualificar. Então, outro objetivo importantíssimo da educação cristiana, por meio da escola bíblica e outras ensinanças, o objetivo principal, por meio das escrituras, é a ser capazes, preparar o povo de Deus e qualificar. Para quê? Para o serviço do Senhor. Os alunos são formados não só como leitores da Bíblia, preparado e estimulado a ler, a estudar, só não ler, assim, na leitura da palavra. Não, eu leio muito na Bíblia. Não só isso, como também a ser um exame minucioso das Escrituras. Como na igreja de Bereia, nos bereanos, de Hechos, capítulo número 17, versículo 10 e 11. No verso 8 e 9, Pablo estava em Tesalônica, nessa cidade. Os tesalonicenses echaram Pablo de allí, hablaram mal do caminho, mal de Jesus, não aceitaram a palavra. Então Pablo foi para Bereia. Chegando em Bereia, na sinagoga, predicava também a palavra. E os bereanos eram mais prudentes, mais receptíveis para com a palavra, e mais inteligentes também. Porque ao contrário dos tesalonicenses, os bereanos, eles corria nas escrituras todos os dias, investigava para ver o que estava sendo ensinado por Pablo, se era a verdade. Amém, irmãos? Amém. E muitos creram em Cristo. Então, o objetivo da educação cristiana é levar o povo a esta investigação. Está sendo ensinado, os irmãos hagam apuntes, chega em casa, investiga, examine para ver o que está sendo ensinado aqui. É bíblico ou não é bíblico? Amém. Está de acordo com a palavra ou não está de acordo com a palavra? Então, esse objetivo só não pode ser alcançado através de quê? Da leitura da Bíblia diária. Não pode ser ler só uma vez na semana, ler quando vem aqui na igreja. Não, todos os dias tem que estudar a palavra de Deus. Salmo de número 1. Quem diz o Salmo de número 1, versículo 1? Bem-aventurado o homem que não ama segundo o conselho dos ímpios, nem espera
lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, bem-aventurado, bem feliz, bendecidos são aqueles que a sua preocupação não é andar segundo os conselhos dos malos ou dos impíos, detener em caminho dos pecadores, ou sentar na roda dos escarnecedores. Não, não. Su placer é em meditar na lei ou na palavra do Senhor de dia e de noite. Agora, como podemos meditar em algo que não conhecemos, que não lemos? Então temos que ler as Escrituras ou ir à palavra para meditar. Meditar é pensar no que leu ou no que ouviu. Glória a Jesus. Então é muito importante para a igreja. Já para terminar o último capítulo, é necessário ler a Bíblia diariamente, como dissemos antes. A leitura e a disciplina cristiana. A disciplina está relacionada com castigo, mas também significa ordem e obediência. Obediência às regras. Que regras? As regras bíblicas, as doutrinas bíblicas. O término discípulo está relacionado com a disciplina. E por lo tanto, todo discípulo autêntico é disciplinado. É tanto que se não és disciplinado, não és um discípulo verdadeiro. Jesus disse em João capítulo 8, verso 32: se vós outros que creem em mim, e diz que creem em mim, se vós outros permaneceis em minhas palavras, obedeceis e permaneceis em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, se não permanecem em minhas palavras, não podem ser meus discípulos. Glória a Deus. Por quê? Porque para ser discípulos de Jesus, ele tem que permanecer, obedecer sua palavra, andar segundo sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Porque segundo item, leitura e aprendizagem. A aprendizagem faz parte da vida de um discípulo. Tanto que discípulo significa literalmente aprendiz. E como se pode aprender se não permanece em nas palavras ou em nas ensinanças de Jesus? Glória a Deus. Não pode ser discípulo de Cristo e jamais vai estar aprendendo como Ele. Por isso que digo Oséias 6:3: conozcamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E como podemos conhecer o Senhor estando lejos dele? Temos que estar cerca dele, se relacionando com Ele. Glória a Jesus. Ler é aprender, e através da leitura da Bíblia aprendemos acerca de Deus e seu plano de salvação. Glória a Deus. A aprendizagem deve ir mais allá da teoria e aplicar-se na vida diária. Nós não podemos só ter um conhecimento teórico. Já ouvimos não. O conhecimento tem que ir ser praticado, porque é a partir daí que vem a liberação. Santiago 1:22 diz que não poderemos ser nós outros só oidores da palavra, pero praticantes, obedientes à palavra do Senhor. Leitura leitura e devocional. Já para terminarmos, um aspecto da adoração é a adoração devocional. E no capítulo 4 de João, versos 23 e 24, ele ensina que Deus é Espírito. E ele busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Há muitas pessoas que pensam que adorar a Deus em espírito é quando nós buscamos uma música unrida, uma canção, um hino unrido. Esse hino é unrido. Então vou cantar ele porque todas as vezes que eu canto esse hino, o poder de Deus se manifesta. Os irmãos compreendem? E às vezes hasta isto, às vezes no final de uma prédica, enfim, as pessoas, mira, eu quero que tu cante esse hino, porque esse hino é unrido. E eu uso bem a bateria aí, as canções, porque às vezes quando eu vou orar, eu digo para não tocar. Para que o instrumento deixe de orar. Porque às vezes acontece, vê algum sítio que tu vai ver no toque da bateria e a música já deve o povo se reacionar, de maneira que todos pensam que é o Espírito Santo, e não tem nada a ver com o Espírito Santo. E há tipo de movimento que tem uma semelhança muito grande com candomblé, com bruxaria e tanta coisa aí do espiritismo.
Porque estão mesclando, irmãos, estão entrando nas igrejas. Muitos costumes aí de ocultismo estão entrando nas igrejas. E se não tem discernimento de Deus, pessoas que foram um espiritista, um satanista, um bruxo, e ele não se converteu, aceitou Jesus, já pensa que já está convertido, e já pensa, não é oportunidade para dar uma palavra, para uma alabança, e tá louco, já põe como obreiro, e nunca foi liberado. Os portais do mundo espiritual nunca foi cerrado. Isso vai para a igreja. Língua estranha, profecia, tudo demoníaca. E ele povo estão cegos no aspecto espiritual. Aleluia. Então muita coisa está sendo introduzida em meio cristiano. Coisas malignas. Por falta de analisar a Bíblia Sagrada, o texto sagrado, não tem discernimento espiritual, e aí vai ser enganado. Então nós temos que ter cuidado. Lá o som não está na música. Não é o hino que está ungido. Não. Tu quando vai alabar o Senhor, tu não tem que buscar um hino ungido. Amém, mano? É óbvio que tu tem que meditar bem na letra. Essa letra é cristocêntrica. Porque há hino que nem toca em nome de Deus. Há hino que não toca em nome de Deus, não toca em nome de Jesus. Há hino totalmente fora da palavra. Os irmãos aqui de alabança, enfim, os irmãos têm que ter cuidado. Analisa os hinos que tu está escutando, está alabando. Há hino que parece mais uma música secular, que desperta na pessoa essa depressão. O irmão está tranquilo, de repente escute um hino e começa a chorar. De orar e sentir um sentimento de comiseração. Porque lá o hino está levando a pessoa a isso. Aqui dá depressivo. Então que tipo de hino que tu está escutando? Amém, irmão? Amém. É lindo ter que também ter uma mensagem de Deus para nós outros. Que nos põe para quê? Para cima. Onde eu escutei uma canção que leva eu sentir melhor que o outro, que me põe em centro, que me leva a sentir um desejo de vingança, aquele que está me perseguindo, porque aí não que põe isso, né? Aquele que está te perseguindo hoje, Deus vai pôr ele para baixo, e tal, ele vai te dar vitória, glória! Aí que ter cuidado, que tipo de hino é esse? Amém, irmão? Então não existe hino ungido. A Bíblia diz que não é o altar, não é a ofrenda que santifica o altar, é o altar que santifica a ofrenda. Não é o hino que vai pedir nada de unção. Vou cantar um hino aqui e na igreja vai ser dia de unção. Se prepare, irmão, basta sacar o sapato, porque ele foi para barrar aqui hoje. E a coisa vai quedar, irmão. Se prepara aí, irmão, já começa a sacar o sapato também. Misericórdia, Deus. Eu cheguei em uma igreja em Brasília que fazia parte do nosso mesmo ano. Então, se esta congregação chegava de invitar uma caravana que vinha com vários irmãos de uma outra cidade, e tal, os irmãos começavam a cantar esses hinos assim, né, que se diz hino de fogo, e tal, e aí de repente, os irmãos já tinham tudo preparado e ensaiado, outro problema, tudo mecanizado, tudo ensaiado, já vamos sacar o sapato na sandália, porque ele foi para ali aqui, hora, sabe como é, não? Então já, e pensava, um virar para o outro, de repente o outro assim, então empezaram a ser, então você tem que ter cuidado, irmãos. As coisas de Deus não são assim. Amém. Cristo pode manifestar seu poder aqui? Pode. Ele pode voltar com o Espírito Santo, usar em profecia, liberação, hasta arrebatar alguém em sentido se ele quer ser. Ele pode ser o que quer, a igreja é dele, não é nossa. Pelas coisas de Deus não são desorganizadas. Não sou mecanizada. Nós não temos que ajudar Deus. Não. Então se é lindo, não é um hino ungido. Não é o hino que vai nos santificar, e nem é hino que vai levar a igreja a sentir a unção e o poder. É nós outros, é o coração preparado. A adoração, como Deus sempre diz aos irmãos, é um estilo de vida. Então se tu vive na palavra, ande na palavra, se tu alabar um hino por mais simples que seja, serás um hino, uma adoração llena de la unção. Uma palavra, por mais simples que seja, às vezes pronunciando o espanhol ou o idioma todo errado, por não saber falar, por não conhecer a gramática, pero se tu vive a palavra, vive uma vida em comunhão com Deus, todos vão sentir que há unção, há presença de Deus, há presença de Cristo. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Cristo está aqui. Amém. Cristo está em sua vida. Amém. Ele é, por meio do Espírito Santo, que nos santifica.
e utiliza o que? A palavra para nos santificar e nos purificar. Então, um aspecto da adoração é a adoração devocional. Nós devemos adorar a Deus em todo o que hacemos. A Bíblia gosta de meditar muito em 1 Coríntios, porque Pablo dijo, o que comemos, em Romanos melhor, todo o que comemos, se comemos ou bebemos, seja para a glória de quem? De Deus. Ou seja, todo o que hacemos deva ser para a glória de Deus. Toda ação, atitude ou reação nossa, nós devemos mirar e pensar: está glorificando a Deus esta atitude minha? Eu estou glorificando a Deus por meio desta atitude? Eu aqui hoje estou glorificando o Senhor, porque glorificar a Deus não é só verbalmente. Glória a Jesus, aleluia. Então dizendo, mira, irmão, eu não escuto tu dar glória a Deus na igreja, e tu não glorifica a Deus por quê? Então, glorificar a Deus não é só verbalmente. Amém, irmão? Amém. Glória a Jesus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Obedecer a palavra e glorificar ao Senhor. Amém. Porque às vezes eu estou aqui, glória a Jesus, aleluia, e na carne eu estou dando um mau exemplo. Eu não estou glorificando a Cristo, eu estou avergonçando a Cristo. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Então, glorificar e adorar a Deus é um estilo, nunca olvida isso, um estilo de vida. Sua vida glorifica ou avergüenza a Cristo. Sua vida, ou nós outros adoramos a Deus, ou nós outros não adoramos ao Senhor. E essa adoração não se refere à adoração pública. Nós não adoramos a Deus só publicamente, ou a mais importância da adoração não é pública, pero individual. Porque se eu não adoro a Deus individual, não vivo de acordo com a vontade da palavra de Deus, publicamente eu posso ser o que seja. Pode ser aceito e aplaudido por público, pelo Deus. Amém? Isto inclui o que? A oração, a alabança e a leitura da palavra. A oração, a leitura da palavra, a alabança não pode ser só aqui. Nós não temos que ter um tempo separado com Deus em casa todos os dias. Que dijo Jesus em Mateus capítulo 6, verso 5 e 6? Hablar com o Padre, entre na habitação, cierre a porta, em secreto com Deus, ore, estude a palavra, alabe ao Senhor. Pastor, eu não sei alabar, sou como a ti, porque Deus pode escutar um hino, um ano, todos os dias, e Deus não considera, ele não quer daqui. Amém. Às vezes não sei nem pensar hino. Pelo Deus alaba a si mesmo. Quando eu não sei, não me acordo na letra, Deus pensa assim. E Jesus recebe igual. Amém. Amém, irmão? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não tenho técnica, não tenho, pero eu alabo a Deus. Aleluia. Se às vezes eu penso a lavar debaixo da ducha, aço na ducha assim. Estão desafinados. Pero é a capacidade pouquíssima, ou quase nada que eu tenho para lavar. Pero eu alabo, eu sei que Deus recebe, eu sinto a unção do Espírito Santo. Amém. Eu não quero perder cerca de outro para não quedar com vergonha. Pero individual eu alabo o Senhor. Amém, irmão? É devocional é uma oportunidade para o estudo sistemático, organizado das Escrituras, que por la ação do Espírito Santo abre nosso entendimento. Jesus disse que enviaria e enviou o Espírito Santo para cada conosco e para nos ensinar a palavra e nos assim acordar tudo que Ele ha ensinado. E como que o Espírito Santo faz nos acordar tudo que Ele tem ensinado? Ele nos impulsa a estudar a palavra, a orar, e Ele alumbra, ilumina nosso entendimento para entender, compreender a gloriosa palavra do Senhor e andar em Sua presença. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus bendiga os irmãos, que esta ensinança sirva para o crescimento espiritual de todos e nos mantenha amando a palavra, ele estude a palavra de Deus. A bendição pastoral, irmãos.
Que el glorioso amor de Dios, que la gracia salvadora de Jesús, que la comunión y consolación del Espíritu Santo reine en cada corazón. No solo hoy, pero desde ahora para siempre. Que todos digan, amén. 2024, cada hogar es una extensión de la iglesia. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Deus bendiga a todos. Temos algo aí para compartilhar. Algo para comer, beber. Amém, irmão? Deus bendiga os irmãos que estão contribuindo, cooperando com este alimento, com tarde, com biscoito.